Pai do Senhor, igreja. Amém? Vocês estão felizes nessa noite? Não tem como não estar feliz na presença do Senhor Jesus, né? Amado, sem perca de tempo, peço que os irmãos, juntamente comigo, abrem sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Eu quero ler alguns versículos. Peço aos irmãos, desculpe pelo atraso, aconteceu um imprevisto aí. Mas quando Deus, Ele quer usar do teu servo, pode tudo tentar parar, mas Jesus está na frente. Lucas capítulo 15 e alguns versos, os irmãos acharam? Eu quero ler com os irmãos, quero compartilhar essa palavra, verso 1, 2, o 7 e o 8. Lucas capítulo 15, verso 1, vai dizer assim, ó. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e os pecadores para ouvir, e os fariseus e os mestres da lei murmuravam, este recebe pecadores e come com eles? Versículo 7 vai dizer assim, ó. Digo-vos, do que mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas do que por 99 justo que não precisa de arrependimento. Ou qual é a mulher que tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E enquanto a encontrar, chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrei-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos do Deus por um pecador que se arrepende. Eu vou repetir o 10 com vocês, irmãos. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus, irmãos. Amados, essa palavra é bem conhecida. Tenho certeza que a igreja inteira aqui já é crente, né? Já ouviu falar dessa mensagem, já ouviu falar dessa palavra, dessa parábola, na verdade, né? Mas eu quero ministrar no seu coração, quero compartilhar essa palavra, porque antes de Deus falar com vocês, Deus ministrou no meu coração primeiro. E eu confesso que eu estava no meu trabalho ontem, a gente estava fazendo devocional de manhã cedo lá. Um irmão da igreja, um irmão lá do trabalho, que também é da igreja, que é o Antônio, já pregou aqui na igreja. Ele teve a oportunidade de falar lá, ele trouxe uma palavra sobre a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Eu estava no meu trabalho, eu sabia que eu ia pregar hoje, e eu não tinha mensagem ainda, e eu estava conversando com Deus ontem. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu traga para a igreja? Conversando com isso. E nessa oportunidade que eu estava no trabalho ontem cedo, o rapaz trouxe essa mensagem sobre a arca na casa de Obed-Edom. Ficou 3 meses e Deus abençoou a casa de Obed-Edom de uma maneira tão grande que abençoou toda a casa. E ele trouxe uma reflexão sobre a presença estar na casa. Eu comecei a entender, Deus começou a ministrar no meu coração, mas Deus me trouxe aqui nessa mensagem. Em Lucas capítulo 15. A gente acabou de ler aqui, irmãos, no versículo 1, que vai falar que Jesus estava ministrando, e os cobradores de impostos, e os fariseus, e os escribas estavam lá para ver Jesus. E é interessante que a gente acabou de ler no versículo 2, vai falar que os fariseus e os escribas estavam murmurando naquele momento. Jesus estava ministrando uma palavra, Jesus estava transmitindo uma palavra para aquele povo, a qual precisava de ouvir aquelas mensagens de Jesus, e os escribas e os fariseus começaram a murmurar, e falar assim: Jesus, ele senta e come com os pecadores, irmãos. Mas glória a Deus que Jesus senta e come com os pecadores, porque se Jesus não comesse com os pecadores, eu e você não estaria aqui nessa noite para glorificar a Deus. Então graças a Deus que Jesus sentava com os pecadores e comia com eles, porque se Jesus, quando fizesse isso, não fizesse isso, eu e você não estaria aqui para louvar e exaltar o Senhor. Eu e você não seríamos dignos de ser chamados de filho, porque seremos pecadores para sempre. Mas eu vou falar para você, Deus ministrou algo no meu coração, um tema que foi muito forte, irmãos.
E o tema que Deus colocou no meu coração falando assim: você tem valor. Você tem valor, irmão. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer homem, você não é qualquer mulher. Você tem valor na presença do Senhor Jesus. O Jesus te chamou para ter valor. Você não é jogado no escanteio, você não é o próximo, não. Você tem valor. E eu quero ministrar isso no teu coração hoje. Eu não sei da maneira que você entrou dentro dessa casa, mas eu sei que Jesus vai falar para você que não importa que o mundo fale, mas você ainda tem valor. Vamos lá, irmão. E a palavra do Senhor diz assim: Moisés, se você quiser conseguir me ajudar com fundo. Eu gosto de ministrar com fundo, irmão. Acho que fica melhor. E a palavra do Senhor diz assim, então, Lucas capítulo 15, que vai começar na Jesus, então ele ouve os escribas, os fariseus começam a murmurar. Então Jesus começa a falar em parábolas, Cláudio. E vem a parábola das 100 ovelhas. Jesus fala: qual dessas 100 ovelhas ela se perde do rebanho e o seu dono deixa as 99 e vai atrás daquela? E quando achá-la, põe no ombro e vá até os seus amigos e vizinhos e fala: achei a minha ovelha, vamos se alegrar comigo. Amados, essa ovelha somos eu e você. Jesus, ele deixou. Muitas das vezes a gente passa por situações na nossa vida, Moisés, a qual a gente acha que Jesus não está nos vendo. Muitas das vezes na nossa vida a gente acha que as circunstâncias que a gente estamos vivendo, achamos que não temos mais valor. Eu parei para analisar. Jesus, ele começa a entoar essa parábola depois que os fariseus começam a murmurar. Depois que os fariseus começam a ver que Jesus estava sentado com os pecadores, os fariseus então começam a murmurar, começam a falar: Jesus está pecando. Esse ato de murmurar, eles estão falando que não amam o próximo. Mas o maior ato de amor no mundo foi Jesus entregar a vida no Calvário por mim e por você, irmão. Quando Jesus ele desceu nessa terra, a missão dele nada mais, nada menos que era mostrar para a humanidade, mostrar para mim e para você que somos amados por Jesus. Jesus ele é um cara que ele ama mais que tudo. Jesus ele é especialista em amor. Se você acha que você ama o seu filho, se você acha que você ama a sua esposa, o seu marido, ei, Jesus ele ama muito mais. A Bíblia fala assim que pode uma mãe esquecer de um filho que ainda amamenta, mas por todavia eu não me esquecerei de ti. O que quer dizer isso, Micael? Jesus fala para mim e para você: pode sua mãe esquecer de você, mas eu nunca vou te esquecer, porque eu te amo. Então Jesus ele começa a contar essa parábola. E irmãos, esse homem que deixa as 99 ovelhas, vai atrás de uma única ovelha, simboliza Jesus, a igreja dele. Muitas das vezes a gente está rodeado pela sociedade, a qual a sociedade ela diminui os nossos sonhos, fala que a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor Jesus, o sistema da igreja começa a imprimir falando que porque você não louva, porque você não prega, você é minoria. Muitas das vezes a gente passamos por diversas circunstâncias na nossa vida que achamos que não somos preparados para estar junto com aqueles que de repente estão subindo no altar ou estão louvando. Mas irmãos, Jesus chama os improváveis. Jesus chama aquele que ninguém dá nada no mundo. Jesus, a Bíblia fala lá em Coríntios, vai falar que Jesus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, aqueles que não são para confundir os que são. O que quer dizer, irmão? 99 vale, mas Jesus vai atrás daquela última ovelhinha que ninguém dava nada, aquela que era o menor que sentava lá no fundo, aquele que não dava glória a Deus, aquele que não louvava. Jesus vai atrás de você. E quando eu comecei a escrever esse esboço, eu estava no meu quarto hoje, e Deus falava forte no meu coração. Eu comecei a escrever, e Deus falava, eu começava a escrever, e eu falei: Jesus, o que o Senhor quer que a gente ministre? O que o Senhor tem preparado para nós hoje? Deus, eu confesso, irmãos, que eu falei com Deus, eu falei: Deus, 100% da igreja hoje, todo mundo é cristão, eu não sei quem o Senhor vai levar. Mas irmãos, eu conheço vocês me conhecem, mas eu não sei o íntimo que você tem passado com Jesus.
Muitas das vezes não é porque você tem 10 anos, não é porque você tem 5 anos, não é porque você é diácono, você é obreiro, que você não pode passar por dificuldade na sua vida. Muitas das vezes o erro da igreja é achar que pessoas que estão dentro da igreja não podem passar por momentos difíceis. O erro das pessoas achar que o nosso problema é maior que o próximo, não. Além de a gente julgar os próximos como fariseus, a gente tem que abraçar, a gente tem que dar as mãos e falar: vamos lá, vamos remar junto, vamos caminhar junto. E Jesus veio mostrar isso para mim e para você, irmãos. Quando Jesus nos chama para ser discípulos, Jesus fala para mim e para você, para a gente parar de querer murmurar igual o fariseu, mas começar a andar igual o discípulo. Discípulo não olhava para a dificuldade do outro, mas discípulo pegava na mão e caminhava junto. Discípulo pegava do pó e levantava. Eu provo para você na Bíblia, João e Pedro estavam caminhando no Templo Formoso, viu um cego, falou: o que você quer que te faça? Levanta e anda. E discípulos é isso, irmãos. Quando Jesus chama para eu e você, para transformação de vida, não é para você ser do jeito que você era, não. Jesus chama para você transformar de vida, para você parar de ser aquilo que você era, mas começar a pensar igual discípulo. Se você pensava igual multidão, começa a caminhar com Jesus igual discípulo. E a palavra do Senhor diz assim, então, que pode um pecador se arrepender do que 99 achar que não precisa de arrependimento, irmãos. Mas é interessante que a gente vai entrar aqui agora no versículo 8, vai falar sobre a dracma perdida. E a palavra do Senhor diz assim, então, que no versículo 8, a qual uma mulher que tendo 10 dracmas, 10 moedas, perdeu uma, acende a candeia e vai à casa. Amados, eu confesso que isso chamou muito a minha atenção, porque aqui a gente vê 3 tópicos, 3 coisas que tinha nesses 3 versículos a qual Jesus quis ministrar no nosso coração. O primeiro delas é a mulher, o segundo delas é a 10 dracmas, 10 moedas, e o segundo é a candeia e varrer a casa. Aqui a gente começa a ver que a mulher, ela está dentro da casa. Aqui a gente vê que a mulher, ela está com as 10 dracmas, com as 10 moedas dentro da casa. E Cláudio, quem está dentro da casa significa que a pessoa mora na casa. E quem mora na casa conhece a casa. E eu parei para pensar que casa simboliza lugar de intimidade. Casa simboliza para mim e para você, lugar de descanso, lugar de intimidade, lugar de descanso. Casa simboliza lugar de moradia para mim e para você. Se você mora numa casa, você está fazendo moradia dentro dela. Você descansa dentro da sua casa, você tem intimidade dentro da sua casa, você chama os seus amigos para dentro da sua casa. Então aqui vai começar a contar uma história sobre uma mulher que estava dentro da casa. Estamos dentro da casa do Senhor Jesus. Essas 4 paredes são a igreja que estamos aqui nesse templo, a qual estamos aqui dentro dessa casa de oração. E é interessante aqui, Moisés, que a gente vai parar para analisar, que a mulher estava dentro da casa, mas ela perdeu a dracma. Ela tinha 10 moedas, ela tinha 10 dracmas, e ela deixou perder uma dentro da casa. O que eu aprendo com isso, que Deus ministra no meu coração: quando você perde alguma coisa, significa que você não está focado naquilo. Quando você perde alguma coisa, significa que você está distraído, porque você perdeu aquilo. Você não perde alguma coisa se você não está distraído, não. Você perde alguma coisa quando você está distraído. Você está caminhando na rua, você perde um dinheiro. Por quê? Meu dinheiro caiu porque você está distraído. E a mulher então, ela está dentro da casa dela, a mulher está dentro do repouso dela, mas porém ela se distrai, algum momento ela perde a dracma. Isso na minha e na tua vida, irmãos. Muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor Jesus, muitas das vezes a gente está caminhando com Cristo, mas a gente deixa momentos da nossa vida nos fazer perder o foco, que é Jesus, e a gente perde a oportunidade de viver algo novo com Cristo.
Muitas das vezes a gente está ouvindo, a gente está caminhando com Cristo, muitas das vezes a gente está sentado, a gente está ministrando, mas em algum momento da nossa vida a gente perde o foco, perde e se distrai, e a gente começa a perder a essência a qual Jesus tinha ministrado no nosso coração. É isso que aconteceu com essa mulher. A mulher estava dentro da casa, e ela perdeu aquilo que ela tinha mais de valioso, que era a dracma, que tinha aquelas moedas. Mas sabe o que me chamou mais a atenção? Não era a mulher estar dentro da casa, por ter perdido as moedas, perdido a dracma. O que me chamou a atenção foi a partir do momento que ela toma uma atitude, e ela lembra que ela perdeu aquilo que ela tinha de valioso. Porque a dracma significa moeda, moeda significa algo valioso. Então se você perde alguma coisa valiosa, você vai procurar aquilo. E olha para você entender, aqui Deus ministrou no meu coração, que essa mulher então, a Bíblia falou para mim e para você, que então ela vai e acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até achar. A mulher, ela sabe que ela perdeu algo de valor dentro da casa, e ela sabe, se ela procurar, e ela sabe, ela acender a candeia, ela vai conseguir achar. Ei, eu vou falar para você, se de repente na sua caminhada, se de repente na sua vida você tem se dispersado, você tem perdido o foco de Jesus, mas hoje você está dentro da casa, hoje você está aqui dentro, Jesus fala para você: ei, é momento de você varrer a sua vida, é momento de você acender a candeia e começar a procurar a dracma perdida, é momento de você procurar aquilo que não estava certo, é momento de você falar: Deus, eu perdi aqui, Jesus, eu perdi o foco aqui, mas Pai, me ajuda a varrer a casa e ajuda a achar a dracma perdida. Oh, aleluia! E é interessante, irmãos, que quando essa mulher ela toma essa atitude, o que ela faz de primeiro? A Bíblia fala que a candeia estava apagada, porque ela vai e acende a candeia. E a candeia nada mais e nada menos, trazendo para os dias de hoje, luz, lâmpada, iluminação. E é interessante, irmãos, que quando você vai entrar dentro da sua casa, está tudo apagado, o que você faz primeiro? É acender a luz. Porque no escuro você não consegue caminhar, no escuro você não consegue achar nada, no escuro você tropeça, Moisés, no escuro você dá com o dedinho na cama, no escuro você não consegue ver nada, porque está tudo escuro, tudo breu. Mas a partir do momento que você acende a luz, você começa a enxergar tudo. Ah, você não pegou, vou ministrar no teu coração. Ei, no mundo a gente estava na escuridão, lá fora a gente estava sendo cavalo do diabo, lá fora o mundo estava cegando a nossa viseira, mas a partir do momento que Jesus entrou na nossa vida, veio a luz para a transformação. Lá fora eu caí, lá fora eu pecava, lá fora eu não fazia tudo que era de errado, mas a partir do momento que eu vim para a luz, eu comecei a caminhar com Cristo. Hoje eu não caio mais, hoje eu não peco mais, hoje eu busco a presença do Senhor Jesus. Oh, aleluia! E a gente tem que parar para entender, irmãos, que quando a mulher acende a candeia para procurar a dracma perdida, e uma vez Deus me fez lembrar uma vez que eu estava procurando uma nota de R$50 na minha casa, e eu estava dentro do meu quarto, e o quarto estava escuro, eu não estava conseguindo achar nada. E quando eu acendi a luz, antes de acender a luz, eu comecei a palpar a cama, pegava assim, não conseguia achar nada. E quando eu acendi a luz, eu consegui achar esse dinheiro. E irmãos, eu vou falar para você que essa mulher, ela acende a dracma, ela acende a candeia para ela procurar aquilo que ela tinha de valioso. E o que ela tinha perdido? Ela tinha perdido uma dracma. E significava o que? Que ela estava procurando aquilo. E quando você perde alguma coisa, você procura aquilo que você quer. Quando você perde alguma coisa, significa que aquela coisa existe. Você sabe que aquela coisa está ali. Você sabe que aquilo que você perdeu está na sua casa. Você sabe que aquilo que você perdeu, você consegue encontrar. É isso que eu quero falar para você, irmãos, nessa noite. Muitas das vezes a gente está na presença do Senhor Jesus, a gente
deixa de adorar, deixa de buscar, a gente perde a essência. Mas Jesus fala para mim e para você: ei, a essência está no teu coração, a presença de Jesus não saiu da tua vida. É só você acender a candeia, é só você deixar o Espírito Santo entrar na tua vida de novo, mudar a tua história. É só você começar a deixar Jesus trabalhar na tua casa, acender o fogo de Jesus, para você entender que a presença de Deus nunca saiu do lugar que Ele sempre esteve. A casa significa o meu e o teu coração, irmãos. A casa do Senhor Jesus não é essas quatro paredes que aqui estão, não. Significa a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida é templo do Espírito Santo. Então muitas das vezes a gente deixa a circunstância do mundo parar a nossa caminhada com Cristo. Ei, mas deixa eu falar para você nessa noite: não é momento de parar no meio da caminhada, é momento de continuar caminhando. Tá difícil, continua caminhando. Tá difícil, continua pelejando, porque a Bíblia fala para mim e para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E voltando para a palavra, a mulher então, o primeiro ato que ela faz, procurar aquela dracma. Ela sabe o que ela perdeu. Ela vai e acende a candeia, e ela coloca no alto, e aquela candeia então, o lugar que já não tinha, que já era trevas, o lugar que já era escuro, agora começa a ter luz. E é interessante que eu parei para ver um outro tópico que eu ia falar sobre a moeda, a dracma. A Bíblia fala que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma só. Então ela continuou com 9 dracmas, continuou com uma quantidade boa. Essa mulher, ela poderia muito bem deixar essa dracma de lado e continuar com as 9 que ela tinha. Mas ela sabia, irmãos, que aquela dracma que era perdida, ela tinha um grande valor também. Ela sabia que se ela tivesse 10 dracmas, seria um valor maior do que 9. Ela sabia que aquilo que ela tinha perdido de valioso estava lá, ela ainda poderia restaurar aquilo que ela tinha. E isso Deus ministrou no meu coração forte, que eu quero compartilhar com você. Muitas das vezes a gente já passamos por milagres com Jesus. A gente já passou coisas que a gente sonhou com Jesus. A gente já passou milagres, a gente já passou bênçãos. A gente Deus já ministrou algo na nossa vida, qual a gente achou que Deus não ia ministrar mais nada. Então a gente para de querer buscar a presença do Senhor Jesus, porque a gente acha que Jesus, Deus, o Senhor me deu um carro, o Senhor me deu uma moto, Jesus, o Senhor não vai me dar mais nada, não, irmãos. Jesus, Ele nos chama para as águas profundas. Jesus não quer que a gente fique mediano na canela. Jesus quer que a gente continue caminhando até não dar mais pé. Águas profundas significa o que, irmão? A gente ser 100% dependente de Jesus. Quando Jesus chama para Pedro para pescar para as águas profundas, significa o quê? Que Pedro não tinha mais jeito de pescar. Mas a partir do momento que Jesus deu a palavra para Pedro, Pedro viveu o sobrenatural de Jesus. É isso que Deus fala para mim e para você, irmãos. A gente viveu milagres com Jesus, sim, mas o que Jesus tem preparado para mim e para a tua vida é maior de qualquer coisa que a gente tem vivido nesse mundo. O que Jesus tem ministrado para mim e para a tua vida é maior que qualquer coisa que a gente já viveu. Você já viveu uma coisa com Jesus, mas Jesus está ministrando algo muito mais novo na tua vida. A gente tem que entender. Davi, antes de ele se tornar rei, Davi foi e matou um urso, Davi foi e matou um leão. Davi achou que ele tinha vivido tudo que ele já tinha vivido, mas não. Deus tinha preparado um gigante para ele matar. Isso significa o que para você? Muitas vezes a gente acha que a gente viveu tudo, mas Jesus tem algo muito maior para mim e para você viver nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Então por isso que essa mulher, ela soube o valor que ela tinha. E essa mulher, ela sabia que aquela dracma que ela tinha precisava ser achada. E isso que a gente tem que fazer na nossa vida, irmãos. Se a gente perder a presença do Senhor Jesus, a dracma significa a presença de Deus. Se a gente perder a presença, a gente tem que achar, a gente tem que procurar, a gente tem que, não pode ficar estagnado, achando que está de qualquer jeito, não está. Porque Jesus nos chama para viver algo novo todos os dias, e a gente tem que achar aquilo que a gente perdeu, porque a esperança de Jesus, porque assim sem Jesus não somos nada, irmãos. A graça de Jesus nos alcançou toda manhã, então por isso que a gente tem que continuar caminhando. E é interessante, irmãos, que essa mulher então ela vai, acende a candeia. Essa mulher então ela vai e começa a varrer a casa. E eu estava lá na minha casa, eu tinha acabado de escrever os bolsos, eu fui e falei para o Alexandre. Eu falei: Alexandre,
você varre a casa por quê? Ele falou assim, porque ela não está limpa. Eu falei assim, por que ela não está limpa? Ele falou, porque ela está suja. E a gente só vai varrer alguma coisa, irmãos, a gente só vai limpar a casa porque ela está suja. E na sujeira o que a gente encontra? A gente encontra várias coisas que não pertencem mais enquanto sujeira, encontra coisa suja. E essa mulher então, o que significa isso, irmãos? A mulher estava dentro da casa, mas ela sabia que a casa estava suja. Porque se a casa não tivesse suja, não tinha por que ela limpar a casa, não tinha por que ela varrer a casa. Isso significa, irmãos, na nossa vida, que muitas das vezes a gente está na presença do Senhor Jesus, mas a gente quer estar de qualquer maneira, e não é de qualquer maneira que a presença vai descer na nossa vida. A gente precisa tirar aquela sujeira do nosso coração, a gente precisa tirar aquele pecado da nossa vida, a gente precisa tirar tudo aquilo que nos afasta diante de Deus, para a gente começar a achar a essência de novo de Jesus na nossa vida. E a mulher, ela vai e varre a casa. Ela vai a casa mostrando, simbolizando que o que ela precisava achar aquilo que ela perdia. Ela sabia onde ela perdeu. Ela tinha ciência que ela perdeu dentro da casa. Ela tinha certeza que se ela varresse a casa, ela ia achar de novo aquela dracma. E a gente tem que fazer isso na nossa vida todos os dias, irmãos. Se muitas das vezes a gente acha que estamos só porque de repente louvamos e pregamos a palavra do Senhor Jesus, está bom, não. A gente tem que toda manhã diminuir, falar, Senhor, que o Senhor cresça na nossa vida. Jesus, eu sou pecador, sou imundo, sou miserável, mas a tua graça me acompanha, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O apóstolo Paulo fala assim para mim e para você, que tudo aquilo que ele quer fazer de bem ele não faz, mas tudo aquilo que ele não quer fazer de mal ele vai e faz. Isso significa o que, irmãos? Isso significa que a gente tem que ser dependente de Cristo todos os dias. Eu e você não somos super crentes, eu e você não somos super homens, super mulheres, somos humanos, erramos, caímos, levantamos, mas Jesus sabe se a gente tiver com a nossa casa limpa, Jesus sabe se a gente tiver com o nosso coração aquebrantado, Jesus vai entrar na nossa casa e vai trazer a luz de novo, e a presença vai ser renovada pela presença de Jesus. E isso que essa mulher vai e faz. Então ela vai à casa e acha a dracma. Sabe o que eu acho mais interessante nisso, irmãos? Que quando ela acaba de varrer, ela procura aquilo que ela tinha perdido dentro da casa. Ela procura aquilo que mais precioso que ela tinha dentro da casa. A Bíblia fala para mim e para você que então ela vai, chama os amigos, as vizinhas e fala: se alegre comigo, porque a dracma que foi perdida foi achada. Isso significa o que é para mim e para você, irmãos? O que Deus está ministrando na nossa vida? Que quando a gente realizar sonhos, que quando o seu irmão conseguir conquistar uma vitória, quando Deus abençoar o seu irmão, quando Deus abençoar a tua casa, você tem que sim a se alegrar com os irmãos. A gente tem que parar de querer ser hipócrita, querer que o nosso irmão não pode ser melhor que nós. Não, a gente tem que começar a se abençoar, a gente tem que começar a ficar feliz com a conquista dos nossos irmãos. É que nem o Moisés acabou de ministrar aqui, que o sonho dele era ter uma habilitação, o sonho dele era ter uma moto. A gente tem que se alegrar com ele, irmãos. Se o nosso parente, se os nossos amigos, se a nossa comunhão de irmãos dentro da igreja começar a ser abençoada, eu e você temos que se alegrar com eles. Eu e você tem que ser abençoador da vida deles. A gente não tem que fazer acepção de pessoas, a gente não tem que fazer divisão de pessoas dentro da igreja, não, porque a gente somos chamados de corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não tem que ser separado. E aí Deus começa a ministrar no meu coração sobre isso, irmãos, porque muitas das vezes no mundo e dentro da igreja também, irmãos, não temos que ser hipócrita, tem que falar. O irmão está com um carro novo, o irmão está com um emprego melhor. Tem pessoas que ficam de cara virado pro irmão só porque ele teve uma conquista. Não, irmãos, isso não é o evangelho de Jesus. O evangelho que Jesus veio pregar para mim, para você, é o evangelho de união, é o evangelho de irmãos, não é o evangelho de separação. E quando essa mulher então ela vai, acha essa dracma, acha tudo aquilo que ela estava querendo, ela vai então, acha como uma felicidade da vida, ela vai então compartilha com os vizinhos que elas estão. E a Bíblia fala no versículo 10: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus
foi um pecador que se arrepende, irmãos. Esse versículo 10 é um versículo muito forte, fala no meu teu coração. A alegria no céu, irmãos, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Não é o movimento, não é o pula-pula, não é o oba-oba que vai fazer a transformação na tua vida, mas é Jesus. A partir do momento que você deixar Jesus entrar na sua vida, a partir do momento que você confessar Jesus, que Ele é o seu único Salvador, Jesus Cristo, a qual pode transformar a sua história, Jesus vai falar para você: ei filho, a partir do momento que você é mais pecador, você é chamado de filho. A partir do momento que você deixar Jesus transformar a sua vida, deixar Jesus tomar conta da sua história, você vai entender que Jesus, Ele é o único Salvador. E a Bíblia fala que há alegria no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Sabe qual que é a diferença hoje, irmãos, no mundo? Que pessoas não se arrependem daquilo que elas fazem. Tem pessoas que machucam com palavras, tem pessoas que machucam com atitudes, tem pessoas do mundo, tem pessoas dentro da igreja que machucam pessoas com palavras, com diferenças. Mas a gente tem que entender que somos seres humanos, e Jesus veio pregar o amor. E por que então? Porque eu e você temos que agredir pessoas com palavras? Não, irmãos. A gente tem que transmitir aquilo que Jesus nos dá. Jesus ministra no nosso coração amor, a gente tem que transmitir amor. Jesus ministra no meu coração e no teu coração paz, a gente tem que transmitir paz. Então a gente não tem que fazer a acepção de pessoas, a gente não tem que querer julgar pessoas, mas sim a gente tem que começar a amar o nosso próximo, porque esse é o mandamento, irmãos: amar o seu próximo como a ti mesmo. E quando a gente começa a ministrar isso, a gente começa a entender que o grau de evolução espiritual que a gente chega com Jesus ministra no coração, e a gente começa a amar o nosso próximo como Jesus amou a igreja, que somos eu e você. E a alegria no céu, irmãos, quando um pecador se arrepende. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, a gente tem que se arrepender das nossas atitudes. Não temos que ser hipócrita de falar que não pecamos, que não erramos. Não, erramos todos os dias, mas a gente tem que se arrepender desses pecados. A gente tem que se arrepender de tudo que a gente faz errado e começar a falar para Jesus: nos ajuda, Deus, ministra no meu coração algum coração novo, arranca o coração de pedra, coloca um coração temente, reto na tua presença. E a palavra do Senhor diz então que essa mulher foi, varreu a casa, achou a dracma e se alegou na presença do Senhor Jesus. Se alegou com os seus vizinhos, suas amigas. Eu quero ministrar no teu coração hoje, irmãos. Eu não sei qual foi o momento da sua vida que você perdeu a dracma. Eu não sei qual foi o momento da sua vida que você deixou de buscar a presença do Senhor Jesus. Se você está aqui nessa noite é porque Jesus preparou o encontro para você. Se você está aqui hoje, poderia estar lotado essa igreja, mas se você está aqui porque Jesus quis que você está aqui para ouvir essa palavra. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, eu não sei o que você tem passado no trabalho, na escola, na faculdade, eu não sei o que você tem precisado de Deus, mas eu tenho certeza, irmãos, que Jesus, Ele separou esse momento para você entender que aonde você perdeu a dracma, aonde você deixou a presença de Jesus, é lá que Jesus quer que você vai buscar. Aonde que você perdeu, irmãos? Vamos se colocar sobre os pés?